Bem-vindos ao Fórmula 1 Paddock Brasil. E no vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre a cidade do GP da China, Shanghai, ou Xangai. É a maior cidade da China, mas não é a capital. A capital da China é Pequim. É como se fosse aqui no Brasil, né? Você tem Brasília, você tem São Paulo, você tem o Rio, mas a maioria das pessoas não conhecem como capital ou cidade mais importante Brasília, e sim as demais. Bom, é uma cidade que começa a se desenvolver e ter um boom lá para a década de 30 para frente. Então, a sua expansão é relativamente nova, tá? Ela era uma vila de pescadores que depois da Guerra do Ópio, ela acabou se tornando um ponto mercantil muito grande. E por que que isso acontece? Por causa da formação da própria cidade, tá? Ela fica ali com uma região de mar aberto e rio, então isso facilitava muito na época o transporte mercantil. Ela tem uma geografia muito favorável para ser uma zona portuária. Tanto é que hoje é um dos maiores portos do mundo. O tráfego de containers é absurdo. Então, essa é uma característica muito marcante da cidade de Xangai. Depois disso, após esse período de expansão mercantil, você vai ter uma ascensão muito gigantesca lá para a década de 90, com o surgimento de centros financeiros, comerciais. A China passa por uma reforma, principalmente nessa região, é uma reforma econômica muito, muito forte, sem entrar em muitos detalhes aqui, né? Ela sofre esses projetos que vão fazer com que a economia seja muito, muito alimentada nessa região. E aí é introduzido nesse momento grandes prédios, bolsa de valores, o comércio começa a ficar livre com o mundo. E diante disso, hoje é o terceiro centro financeiro maior do mundo, tá? Só está perdendo para Nova York e Londres. Tem a maior rede de metrô, trem do mundo. Os prédios são gigantescos. É uma das maiores concentrações de bilionários morando em cidades no mundo. São excelentes para desenvolvimento de pesquisa, estudos. Hoje, a população de Xangai já está quase chegando a 27 milhões de pessoas. Uma outra característica da cidade de Xangai é que, como ela é no nível do mar, né, o que vai influenciar diretamente para a gente aqui na Fórmula 1, ela tem um solo bem, como eu posso dizer, bem esponjoso, né? E mesmo assim, a tecnologia da cidade é tão avançada que um terreno que não deveria nem ser construído prédios, eles fizeram os prédios mais altos do mundo. Isso é só para dar uma noção de como eles se desenvolveram. O clima é um clima subtropical úmido, é parecido com a região sul do Brasil, é parecido com a região da Flórida, nos Estados Unidos, tá? E pra gente o que importa é o verão. No momento da corrida, no período de verão, a gente costuma ter períodos de calor e umidade forte e poucos dias de chuva, tá? Essa é a característica. A temperatura média ali para o mês de março, onde a gente está, costuma variar entre 14 e 7. É uma temperatura baixa. A maior temperatura já registrada no mês de março não passou de 30 graus. Então, é ali uma temperatura ok. Claro que 30 graus para a corrida já é muito quente, mas isso daí a gente está falando da máxima. Então, eu já dei uma olhada, até mostrei no vídeo anterior. A temperatura vai estar ali girando até uns 22, 23 graus, que é uma temperatura muito agradável para a corrida. E o nosso circuitão? O circuito de Xangai, aonde que ele fica? O circuito internacional de Xangai, ele fica localizado no distrito de Jian, na vila de Antique, que é mais ou menos a cerca de 35 quilômetros do centro de Xangai. E ele é extremamente bem conectado. A cidade toda é muito bem conectada pelas linhas de metrô, trem, tudo isso, tá? Então, é muito eficiente para as pessoas se deslocarem quando tem grandes eventos. O metrô, ele te leva lá para qualquer lugar. É a única pista de grau 1 da FIA na China, fica no circuito de Xangai. O circuito, ele é um circuito novo. Ele começou a ser construído em
2003, tá? E a primeira corrida oficial foi em 2004. Uma das suas características principais é ter suas curvas lentas e de média velocidade. O carro precisa ter um equilíbrio perfeito para ser eficiente na sua aerodinâmica, ainda mais que também alterna com curvas rápidas. E esse foi o nosso vídeo para conhecer um pouquinho sobre a cidade de Xangai, aonde vai ser a sede do Grande Prêmio da China desse final de semana. Se você ficou até aqui, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha se gostou e a gente se vê em breve.